De volta então, discutindo as questões dos direitos humanos, eu falei para vocês que nós vamos conversar agora sobre a questão dos sistemas de direitos humanos. Diante dessa questão, eu preciso fazer o seguinte quadro aqui para nós. Vamos lá. Sistema universal. Sistemas regionais. E sistema nacional. Nessa discussão, vamos estruturar então. O sistema universal é formado por 4 documentos. 1945, que é a Carta das Nações, documento que forma a ONU. Então, nós vamos ter aqui a Organização das Nações Unidas. 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E 1966, 2 vezes. Nós vamos ter 2 documentos importantes em 66. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Nós temos esses 2 documentos em 66. Nos sistemas regionais, nós vamos ter Sistema Regional Europeu, Sistema Regional Africano, que é o mais recente, de 1981. E o que mais nos interessa, Sistema Regional Americano, que é o sistema da Organização dos Estados Americanos, a OEA, cujo principal documento que nos interessa é 1969, o Pacto de São José da Costa Rica, ou então chamado de Convenção Americana de Direitos Humanos. É o mesmo nome. E o sistema nacional é o sistema de direitos fundamentais da Constituição Federal. Então, quando a gente fala de direitos humanos, para entender os direitos humanos, nós precisamos entender que nós estamos falando desses 3 sistemas atuando em conjunto. Esses 3 sistemas estão numa atuação em conjunto, num trabalho em conjunto e precisam ser entendidos nesse sentido. Nós temos o sistema universal, que inicia as discussões e a organização da disciplina de direitos humanos com a criação da ONU, em 1945. A ONU é uma organização que tem 6 órgãos importantíssimos. Deixa eu colocar aqui esses órgãos. Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social. O que mais que nós temos? Secretariado. Conselho de Tutela e Corte Internacional de Justiça. A ONU vai ter 6 órgãos importantes. De novo, Assembleia Geral, órgão que reúne todos os chefes de Estado da Organização das Nações Unidas. Assembleia Geral, órgão que reúne todos os chefes de Estado das Nações Unidas. A ONU começou com 50 estados, ou melhor, 51. 50 nações estavam em São Francisco e assinaram a Carta das Nações, e depois a Polônia assina também. Então a Polônia é fundadora da Organização das Nações Unidas. Nós temos 51 nações que fundaram a Organização das Nações Unidas, incluindo elas o Brasil. E hoje a ONU é composta por 193 países. 193 países compõem a Organização das Nações Unidas hoje. Ok? Então a Assembleia Geral é o órgão que reúne
todos os chefes de Estado da Organização das Nações Unidas. Se reúne sempre em setembro, na sede da Organização das Nações Unidas, que é em Nova York. E a Assembleia Geral tem uma peculiaridade interessante. A Assembleia Geral que toma as principais decisões. A maioria dessas decisões é recomendada pelo Conselho de Segurança, mas é ela que toma essas principais decisões. E a Assembleia Geral tem uma peculiaridade interessante, porque sempre o país que abre a Assembleia Geral, o primeiro discurso da Assembleia Geral das Nações Unidas é do Brasil, é do chefe de Estado brasileiro. Desde 1947, quando Oswaldo Aranha, representando o presidente da Brasileiro, fez o primeiro discurso da Assembleia Geral, isso acontece. Então, desde 1947, o país que abre a Assembleia Geral das Nações Unidas, o primeiro discurso da Assembleia Geral das Nações Unidas, é sempre de um representante brasileiro ou do chefe de Estado brasileiro. Esse é um costume internacional, se tornou um costume internacional, uma prática internacional. Como isso aconteceu em 47, foi os primeiros momentos dos discursos, isso se repete. O direito internacional é formado, né, de muitos costumes internacionais, é uma das fontes. Isso é um costume internacional. Não há uma lei, não há uma prática nesse sentido. Fala sempre o chefe de Estado brasileiro. E vejam que isso é muito importante, né? Na eleição mais acirrada para presidente da República que nós tivemos, que foi em 2014, mesmo assim a presidente que buscava a reeleição ficou 3 dias fora do Brasil, quase no final da eleição, na penúltima semana da eleição, para abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas. Certo? Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é um órgão formado por 15 estados, 15 nações. 10 são temporárias, são eleitas de 2 em 2 anos, e 5 são membros permanentes. Os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança são Estados Unidos, a Rússia em substituição à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque era a União Soviética que pertencia ao Conselho de Segurança, a China e 2 potências militares europeias, a Inglaterra e a França. Então nós temos Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra e França. Esses 5 membros são membros permanentes do Conselho de Segurança. Muitos dos votos do Conselho de Segurança precisam ser aprovados por 9 votos. Se o Conselho tem 15 membros, 9 votos é a aprovação da maioria das recomendações do Conselho de Segurança. O problema é que, na maioria das votações que são importantes, ligadas à declaração de guerra, expulsão, suspensão de um membro da ONU, que nunca ocorreu, mas passa pelo Conselho de Segurança, a aceitação de um país para fazer parte da ONU, nomeação do secretário-geral da ONU, tudo isso depende da recomendação do Conselho de Segurança. E nessas votações, os 5 membros permanentes têm o que a gente chama de poder de veto. Eles precisam votar no mesmo sentido. Se eles não votarem no mesmo sentido, a recomendação não sai. Então vamos dizer, declarar guerra para a Coreia do Norte. 14 países recomendam guerra contra a Coreia do Norte. Só a China não recomenda. Pode sair uma recomendação do Conselho de Segurança? Não, porque a China é membro permanente. A recomendação tem poder de veto. Quando algo atrapalha, quando o Conselho de Segurança não consegue realizar o seu serviço e é motivado por membros da Assembleia Geral dizendo, olha, o Conselho de Segurança não está conseguindo fazer isso por causa das limitações da questão do veto, a Assembleia Geral pode avocar a decisão e ela pode decidir aí, né? Pode suprir a ausência da recomendação do Conselho de Segurança. Mas o Conselho de Segurança é um órgão importantíssimo ligado a essa questão. É um órgão que decide a maioria das coisas ligadas à paz, à guerra na Organização das Nações Unidas. Deixa eu achar aqui o Conselho de Segurança para a gente. É um órgão também muito importante, porque é um órgão que tem a questão de poder, né? Esses 5 países têm um poder muito grande. Por exemplo, para o país fazer parte da ONU, primeiro ele tem que ser aprovado pelo Conselho de Segurança. Primeiro ele precisa ser aprovado pelo Conselho de Segurança. Só depois de sendo aprovado pelo Conselho de Segurança é que ele vai fazer parte da Organização das Nações Unidas. Então, essas estipulações estão ali. Por exemplo, vou ali na tela, ó, rapidinho aqui. 6 órgãos da Organização das Nações Unidas: Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela, Corte Internacional de Justiça, Assembleia Geral, Secretariado e Conselho de Segurança. Conselho de Segurança composto por 15 membros, como a gente falou.
As votações estão ali. O grande objetivo do Conselho de Segurança é a manutenção da paz e a segurança internacional. As decisões são feitas por 9 membros. E as questões importantes, ali, muitas dessas questões devem ser decididas e construídas pela Assembleia Geral. Então vimos ali, eu coloquei direitinho tudo que está ali na tela, que vocês vão verificar depois do Conselho de Segurança. Terceiro órgão para a gente ver da ONU seria o Conselho Econômico e Social. Conselho Econômico e Social. Esse órgão é o órgão que ficou responsável pela temática econômico-social das discussões de direitos humanos. O Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas é o órgão que tem mais agências conhecidas que nós sabemos. Quer ver? Vamos lembrar de algumas agências da ONU que todo mundo conhece. UNICEF, que cuida das crianças, ligado ao Conselho Econômico e Social. FAO, que cuida da agricultura e alimentação mundial, ligado ao Conselho Econômico e Social. Unesco, que cuida das questões culturais, patrimônios culturais, ligado ao Conselho Econômico e Social. As agências mais famosas da ONU estão ligadas, né, ao Conselho Econômico e Social. Os programas também mais famosos da ONU, o PNUMA, ligado ao meio ambiente, também estão ligados ao Conselho Econômico e Social. Então o Conselho Econômico e Social é um dos grandes locais que mostra a questão dos direitos humanos ligado à Organização das Nações Unidas. O secretariado é o órgão administrativo da ONU, onde nós vamos ter o secretário-geral, certo? Como principal cargo administrativo da ONU. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas se chama Ban Ki-moon, é um coreano do Sul, que termina o seu mandato agora, em 2016, e já foi reeleito, então não pode ser mais. Nós teremos agora, no final de 2016, um novo secretário-geral das Nações Unidas. Esse secretário-geral é primeiro indicado pelo Conselho de Segurança e depois aprovado pela Assembleia Geral. Então, os membros permanentes, de novo, Estados Unidos, Rússia, China, França e Inglaterra. Estados Unidos, Rússia, China, França e Inglaterra. Esse pessoal. Certo. A América Latina não. Isso mesmo. Até o presidente Lula, num dos momentos, né, onde o Brasil estava comandando, e comanda até hoje, né, a missão militar no Haiti, pela ONU, né, buscou muito esse espaço. A Alemanha tentou, uma época também, aumentar o número de membros permanentes no Conselho de Segurança. Porque hoje não representa mais, né, porque a ONU cresceu muito. Hoje são 193 países e a gente tem 5 membros permanentes no Conselho e 15 membros. Então não há uma representatividade, né, forte da Assembleia Geral. Mas mesmo assim, esses 5 membros têm seguidamente vetado qualquer tipo de aumento, né, ou qualquer tipo de alguém mais ser membro permanente. Isso é poder, né? Isso é estrutura de poder. Nenhum desses 5 vai querer abrir mão do poder. Bota mais um para ser permanente, para ficar atrapalhando aqui, para ficar vetando as coisas que eu proponho. Não, né? Certo? Conselho de tutela, que seria quando a ONU tinha países ou então regiões sobre a tutela dela. Desde 94 a ONU não tem mais nenhuma região, nenhuma cidade, nenhum local sobre a tutela dela. Esse Conselho de Tutela está desativado. E o último órgão seria a Corte Internacional de Justiça. Anexado à Carta das Nações, existe o Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Então, cuidado com a Corte Internacional de Justiça. Vou colocar aqui, ó. Corte Internacional de Justiça. Também é chamado de Corte de Haia. Cuidado, o Tribunal de Haia é o TPI. A Corte de Haia é a Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça é o Tribunal da Organização das Nações Unidas. Todos os temas ligados às Nações Unidas, ou qualquer outro conflito entre nações que as nações queiram submeter à Corte Internacional de Justiça, podem ser julgados pela CIJ. Certo? O Brasil é signatário do Estatuto, o Brasil aceita a Corte Internacional de Justiça, a jurisdição dela, e então conflitos, contendas contendo o Brasil, podem ser julgados pela Corte Internacional de Justiça. Um cuidado, a Corte Internacional de Justiça não é um tribunal de direitos humanos. Ela é um tribunal muito maior que isso, discute questões de direitos humanos e todas as demais questões ligadas à Organização das Nações Unidas. Ok? Então essa é a estrutura da Organização das Nações Unidas. Ok? Dentro da Organização das Nações Unidas, em 1948, o Conselho Econômico e Social, nessa época, comandado pela primeira-dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, emitiu uma recomendação à Assembleia Geral das Nações Unidas,
o qual ela chamava de direitos do homem, direitos humanos. Essa recomendação foi aceita pela Assembleia Geral e a Assembleia Geral editou, em 1948, então, a Resolução 217, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portanto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma declaração e não é um tratado, não é uma convenção. Então merece muito cuidado isso. Se ela não é um tratado, se ela não é uma convenção, ela é apenas uma declaração, ela não tem cogência internacional, ou seja, ela não é fonte de direito internacional público. Ou seja, os países não são obrigados a ratificá-la, nem os países são obrigados a cumpri-la, porque ela é uma declaração, ela não é um tratado. Lá, quando a gente estudou direito internacional, a gente verificou, olha, tratado é o quê? É um elemento de manifestação de vontade entre países soberanos que pactuam algo, que celebram algo, um acordo. E ao celebrar esse pacto, esse acordo, eles se comprometem a essas nações. Então, o fundamento dos direitos internacionais, do direito internacional público é soberania, manifestação da vontade e o pacta sunt servanda. Soberania, um Estado soberano manifesta a vontade de pactuar com outro Estado soberano e ao pactuar com outro Estado soberano eles celebram um tratado, um acordo, um contrato, uma convenção, seja lá qual for o termo que nós vamos dar. E isso é fonte de direito internacional. Como a declaração não foi isso, a declaração foi uma discussão interna dos países que faziam parte, dos diplomatas que faziam parte desse órgão da ONU, Conselho Econômico e Social. Eles estipularam esses 30 direitos e depois pediram para a Assembleia Geral avaliar, para os países que compunham a Assembleia Geral em 48, avaliar aquela declaração deles. Os países gostaram, acharam legal e emitiram uma resolução com essa declaração. Ou seja, ela não é um tratado, ela não é uma convenção. Por não ser um tratado, por não ser uma convenção, surge um problema. Ela não tem força cogente, ela não é aplicável. Nenhum país, mesmo assinando a declaração, concordando com essa declaração, era obrigado a aplicar ela internamente, a incorporar ela dentro da sua legislação. E aí nós tínhamos um problema. Conseguimos conceituar o que seriam os direitos humanos, mas não tínhamos a aplicação, não podíamos exigir eles. Certo? E aí é que surge a discussão. Gente, só um cuidado aqui, ó. Olha ali no material ali, por favor. Vamos dar uma olhadinha ali no material para vocês verem. Eu pulei para a ONU, tá? Tô aqui, ó. Falei da Organização das Nações Unidas. Antes da Organização das Nações Unidas, eu falo aqui dos sistemas, falo do sistema universal e falo dos sistemas regionais, certo? Sistema regional europeu, americano e africano. Sistema regional europeu de 1950, sistema americano de 1969 e o sistema africano de 1981. E antes disso eu estou falando dos direitos humanos da Declaração Universal. Então aqui, ó, vocês vão ter os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, para vocês olharem depois no material, verificarem o conteúdo do que está escrito ali, que é muita coisa que a gente vai olhar daqui a pouquinho já no Pacto de São José da Costa Rica. Ok? Beleza? Então tá. Seguindo essa discussão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, como ela não era um tratado, ela não era uma convenção, qual o problema a gente tinha? Como é que os países vão cumprir, como é que os países vão incorporar esses direitos humanos se a declaração não obriga eles? A ONU então tinha um problema a resolver. Eu preciso tornar esses 30 direitos, no mínimo, que estão estipulados aqui, obrigatórios em todas as nações. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso que eles se tornem fonte de direito internacional. Eu preciso que eles se tornem tratados, convenções, cujos países vão negociar, vão trabalhar, e se o país assina, o que o país tem que fazer depois, quando ele assina um tratado? Ele precisa incorporar aquele tratado na legislação dele. Bom, e a ONU começa a trabalhar em 1948 exatamente nesse sentido. Chegando aonde? Em 1966,
aonde a ONU consegue resolver o problema, editando 2 pactos internacionais. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ou seja, um tratado internacional falando dos direitos civis e políticos. Que geração é mesmo? Que dimensão são os direitos civis e políticos? Primeiro, isso mesmo. E um Pacto Internacional falando dos direitos econômicos, sociais e culturais. Que dimensão é econômicos, sociais e culturais? Segunda, isso mesmo. O Pacto dos Direitos Civis e Políticos é um pacto que o lado americano, os países do Ocidente, queriam muito. Falava das liberdades, dizia, né, da questão do voto, das eleições. Nós temos que lembrar que nós estamos falando de 1966. Que guerra que nós tínhamos em 66? A Guerra Fria. A Guerra Fria. Ou seja, nós não tínhamos um conflito. Nós vivíamos um período chamado Guerra Fria, o qual nós tínhamos 2 lados, o mundo dividido em 2 lados, né? Capitalista e o comunista. Socialismo. Ou seja, nós vivíamos nessa época, em 66 e toda essa época, no pós-Segunda Guerra Mundial, nós vivíamos exatamente a Guerra Fria. E essa Guerra Fria fez com que os países se colocassem em lados diferentes. A União Soviética não queria falar em liberdades públicas, liberdades civis. Queria falar de economia. Queria falar de direitos sociais. Os Estados Unidos não queriam falar de direitos sociais. Para eles, direitos sociais não podiam estar nos direitos humanos, estão acima da questão da individualidade. Então, os 2 blocos batiam pé e cada um queria assinar o seu tratado. O que a ONU fez? A ONU fez algo muito diplomático e algo excelente. Ela fez com que os 2 blocos construíssem seus tratados e editassem os 2. Ou seja, a ONU tornou bem claro que os direitos humanos são direitos das liberdades e os direitos das igualdades. Existem os direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais. Hoje, se nós formos olhar, a diferença é pouquíssima. Nós temos 166 países que são signatários do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e temos 163, se eu não estou enganado, que são signatários aqui. Um país que é signatário, mas não incorporou internamente esse tratado ainda, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos não incorporou o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Assim como os Estados Unidos não é signatário do Pacto de São José da Costa Rica. A Convenção Americana de Direitos Humanos, os Estados Unidos não é signatário. Certo? Então, esses tratados aqui formam o que a gente chamaria, junto com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Eles formam juntos um sistema, certo? Formam juntos um sistema internacional de direitos humanos. O Sistema Universal de Direitos Humanos está ligado diretamente nesses 3 documentos, ok? Nós vamos chamar, inclusive, ó, olhando ali, deixa eu colocar aqui para vocês a separação. Nós vamos chamar, inclusive chamado de a International Bill of Rights, ou seja, o sistema, né, a Carta Internacional de Direitos Humanos é formada por esses 3 documentos aqui. O Sistema Universal de Direitos Humanos, a Carta Internacional de Direitos Humanos, é formada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e por esses 2 pactos aqui. Perguntinha comum, já feita. Em 1966, com a edição de 2 pactos ligados aos direitos humanos, com a edição de 2 tratados ligados aos direitos humanos, nós tivemos uma divisão dos direitos humanos no mundo? Não, né? Os direitos humanos jamais se dividiram. Apenas houve a edição de 2 pactos diferentes. Por quê? Porque haviam interesses políticos diferentes no momento. Mas os direitos humanos continuaram indivisíveis, com as mesmas características que a gente continuou verificando. Certo? No caso dos Estados Unidos que não aderiu na segunda geração da convenção, ele não concorda em dar garantias sociais, por exemplo? Deixa eu passar a pergunta pro pessoal do IAD. O colega pergunta, no caso dos Estados Unidos que não
aderiu ao Pacto Internacional que fala de segunda dimensão, da segunda geração dos direitos humanos, o que seria, né, a discordância dos Estados Unidos, o que os Estados Unidos não teriam aderido. Bom, os Estados Unidos entendem, né, que os direitos sociais não seriam auto-aplicáveis. Essa é a principal discussão. Né, que os direitos sociais não seriam auto-aplicáveis. Tanto que é só nós olharmos a sociedade americana. A sociedade americana, a educação não é gratuita, é muito mais difícil a questão da educação, a saúde precisa sempre seguro, né, o seguro-saúde, o principal documento americano, aliás, o seguro-saúde, então todas as pessoas têm que ter o seu seguro-saúde, ou seja, a saúde não é gratuita e universal. Aliás, são poucos os países que aceitam o desafio que o Brasil quis aceitar e quis propor em 88, de criar um sistema universal de saúde. Que em alguns momentos tem cara de primeiro mundo, coisas fantásticas, tem o nosso sistema único, e em outros momentos tem coisas horríveis. Acho que erramos muito, e quando nós, nas especialidades, às vezes nós temos exemplos mundiais, exemplos fantásticos para o mundo todo copiar, como questão de transplantes e atendimento de outras doenças, e na atenção básica, que seria o básico do básico do básico, nós pecamos em diversas questões. Mas isso é um outro debate, isso não é um debate para a gente conseguir fazer na aula de hoje. Mas esse é o principal elemento, certo? Uma questão, inclusive, de questão cultural da própria população, né, que formou os Estados Unidos no ideal de liberdade, na questão, né, do liberalismo, entre outras questões. Seria mais ou menos essa a ideia. Bom, uma outra discussão importante que a gente precisa lembrar aqui é que esses dois pactos vão trazer para nós direitos. Vão estar estabelecidos direitos. Por exemplo, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais são incorporados na nossa legislação por decretos. Na aula de Direito Internacional que eu fiz aqui para vocês, eu falei da incorporação dos tratados. Falei? Sim ou não? Sim? Mas não foi para todo mundo, né? Não, né? Nós temos alunos novos, né? Então, uma turma. E aí, a incorporação dos tratados, deixa eu fazer ela aqui rapidinho, ela é importantíssima para a gente observar essas discussões. Então eu vou pegar aqui e vou falar um pouquinho da incorporação dos tratados. Vamos lá. Incorporação dos tratados. No Brasil, quem celebra tratado ou convenção, quem celebra acordos internacionais, é o presidente da República ou um representante dele. São os chamados plenipotenciários. A base dos tratados, da assinatura, da competência do presidente da República, está no artigo 84, inciso 7 e 84, inciso 8. Artigo 84, inciso 7. Compete privativamente ao presidente da República manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Artigo 84, inciso 8 da Constituição Federal. Compete privativamente ao presidente da República celebrar tratados e convenções sujeitos ao referendo do Congresso Nacional. Então, como é que funciona a brincadeira? Primeiro passo é o seguinte: o presidente ou um representante assina o tratado. Tratado sobre a diminuição da emissão de gases poluentes, assinado agora na França, no final de 2015, na COP21. Quem estava comandando a delegação nacional na França, a presidente esteve lá, mas quem comandou a delegação nacional nessa convenção internacional, na Conferência Internacional das Partes, lá na França, para tentar assinar um tratado que vai novamente propor a todo mundo a diminuição de gases poluentes, que acabam com a camada de ozônio, que fazem o aquecimento global se acelerar mais do que o processo natural. Algo que a gente tinha até 2012 pelo Protocolo de Quioto e que acabou. Era a ministra do Meio Ambiente. Ela era da nossa delegação nacional. Ou seja, uma plenipotenciária do presidente da República. O presidente da República deu carta de plenos poderes para ela poder celebrar o tratado de acordo com os interesses do Brasil. Se não chegasse aos interesses do Brasil, não celebraria. Então lá se faz o debate e tal, e se assina o tratado. Segundo ponto, se o artigo 84, inciso 8 diz que o presidente assina o tratado e o Congresso tem que referendar, o Congresso precisa analisar. Então, o segundo momento é
apresentar o tratado para o Congresso. Apresenta o tratado para o Congresso Nacional. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Congresso Nacional analisa o tratado. O Congresso Nacional pode fazer duas coisas: ou aprovar ou não aprovar o tratado. Se ele não aprovar, o tratado não vai ser incorporado na legislação brasileira, o Brasil não vai ratificar o tratado, ou seja, o Brasil não vai fazer parte desse tratado, e o tratado nem vai ter força de lei no Brasil, se o Congresso não aprovar. A assinatura do representante brasileiro não vai ter tido validade. Se o Brasil aprovar, ou seja, então não aprovou, morreu aqui, ó. Não aprovou, morreu a discussão. O tratado não vai ser incorporado à legislação brasileira e o Brasil não vai ratificar esse tratado, ou seja, não vai fazer parte desse tratado. Agora, se analisar e aprovar, nós temos um quarto passo, que é aprovando o tratado, o Congresso Nacional emite um decreto legislativo. Competência exclusiva do Congresso Nacional. Competência exclusiva do Congresso Nacional, lá do artigo 49, inciso 1. Decidir sobre tratados e convenções. E todas as competências exclusivas do Congresso Nacional, exaradas lá no artigo 49, isso vocês viram em Direito Constitucional, ou aqui no curso ou na faculdade, todas as competências exclusivas do artigo 49 são exaradas por meio de decreto legislativo. Falou em artigo 49 da Constituição, já sabe que é decreto legislativo. Então o Congresso emite um decreto legislativo que vai autorizar o presidente da República a ratificar o tratado. O Congresso Nacional emite um decreto legislativo que vai autorizar o presidente da República a ratificar o tratado, ou a convenção. E o quinto passo é o presidente da República emitir um decreto ratificando o tratado. Ratificando o tratado. Ou seja, um tratado assinado lá na França passa por todo esse processo para começar a ter força de lei no Brasil. Após esse decreto do presidente ratificando o tratado, duas coisas acontecem. Deixa eu abrir um espaço aqui, ó. Sistema Universal. Vou abrir esse espaço aqui. Duas coisas acontecem após o presidente emitir esse tratado, ratificar esse tratado. Primeiro, Brasil faz parte do tratado. Como vocês sabem, todos os tratados em regra não entram em vigor no momento em que eles são assinados. Os tratados em regra têm um período para entrar em vigor e uma exigência mínima de países que ratifiquem ele. Então o tratado coloca lá: esse tratado entrará em vigor depois que 25 países ratificarem ele. Se o Brasil é o 25º, o tratado entra em vigor. Se o Brasil é o 22º, o tratado não entrou em vigor ainda. E quando ele entrar em vigor, ele vai ter força de lei aqui no Brasil, se ele entrar em vigor. Agora, o Brasil é o 50º e precisava de 25 países. Então, o Brasil faz parte do tratado, precisa respeitar ele internacionalmente, e o tratado tem força de lei no Brasil. Tem que lembrar que o tratado tem força de lei, o tratado não é lei no Brasil. Tem força de lei. O tratado tem força de lei no Brasil e não é lei. Tem que cuidar com isso. Ok? Bom, tendo força de lei, nós precisamos verificar quais são as forças, né, dos tratados. Força dos tratados. E aí a gente retoma.
Bom, se o tratado fala de direitos humanos e foi aprovado pelo artigo 5º, parágrafo 3º, o tratado vai ter força de emenda constitucional. Se o tratado fala de direitos humanos e foi aprovado pelo processo legislativo comum, artigo 47 da Constituição Federal, o tratado vai ter força supralegal. E se o tratado não fala de direitos humanos, não fala de direitos humanos, o tratado vai ter força de lei ordinária. Então, os tratados internacionais, quando incorporados à legislação brasileira, podem ter 3 forças no Brasil. Se falar de direitos humanos e for incorporado pelo artigo 5º, parágrafo 3º, lá no artigo 5º, parágrafo 3º, nós temos o processo da emenda constitucional. A aprovação nas 2 casas, em 2 turnos, por 3/5 dos membros, tem força de emenda constitucional. Ocorre que o parágrafo 3º da Constituição só existe desde a emenda constitucional número 45 de 2004. Antes disso, nem existe o parágrafo 3º. Ou seja, os tratados que poderão ter força de emenda constitucional são somente os tratados pós-2004, pós-emenda constitucional 45. Antes, os tratados não tinham a menor possibilidade de ter força de emenda constitucional. Certo? Agora, os tratados não são obrigados a serem aprovados por esse processo do parágrafo 3º. Eles podem continuar a ser aprovados como eles eram antes, ou seja, pelo processo legislativo comum. Maioria absoluta e maioria dos presentes. Artigo 47 da Constituição. Essa é a forma de incorporar os tratados. Normal. Aqui nós temos uma forma especial do artigo 5º, parágrafo 3º. Mas a forma normal é pelo 47. Então, até a emenda constitucional número 45, ou seja, os tratados incorporados até 2004, até a edição da emenda constitucional 45, todos eles foram incorporados pelo processo legislativo comum. E se forem incorporados pelo processo legislativo comum, o STF diz que eles têm força supralegal. O que é uma força supralegal? É uma força abaixo da Constituição. É uma força infraconstitucional, portanto. Contudo, está acima das demais outras leis. Está acima das demais outras leis. Força supralegal é uma força infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição, mas que está acima de todas as demais leis brasileiras. Isso é força supralegal. Ou seja, qualquer tratado que fale de direitos humanos incorporado em 93, 94, 95, 92, está acima do Código Civil, está acima do Código Penal, está acima do CDC, não importa, está acima. Só está abaixo da Constituição Federal. E se o tratado incorporado não fala de direitos humanos, ele vai ter força de lei ordinária. Por exemplo, os países, diante da globalização e da comercialização enorme que tem ocorrido, realizaram uma convenção, um tratado internacional, regulando as vendas internacionais pela internet. Regulando as questões de consumo pela internet. E o Brasil é signatário desse tratado, assinou e incorporou esse tratado. Qual é a força que esse tratado pode ter no Brasil? Emenda constitucional, supralegal ou lei ordinária? Hein? Qual é a força que esse tratado pode ter? Falando de relações de consumo internacionais. Tipo, o cara vem aqui, compra da China. Agora o cara compra da China e tem regulação. Tem um tratado internacional protegendo a gente dessa compra. Qual é a força que esse tratado tem no Brasil? A única que ele não tem é de lei ordinária, né? Porque relações de consumo são direitos humanos, né? Direito consumidor é direito humano. Direito humano de terceira dimensão, terceira geração. A única que ele não tem é direito humano. Certo? A única que ele não tem é a lei ordinária. Vai ter força
ou de emenda constitucional ou supralegal. Não se preocupem, eu faço essa pergunta exatamente para que vocês errem. Porque a maioria vai dizer, não, falei em relações de consumo, é lei ordinária, não fala de direitos humanos. Sim, os direitos do consumidor, as relações de consumo, são direitos humanos de terceira dimensão, terceira geração. São os direitos transindividuais, os direitos difusos, os direitos coletivos. Certo? Então, ou vai ter força de emenda constitucional, se for incorporado pelo artigo 5º, parágrafo 3º, ou vai ter força de supralegalidade, se não. Ok? Bom, os pactos internacionais, dá uma olhada na tela, por favor, ali. Os pactos internacionais, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, foram incorporados em 1992. Eles são de 66, hein? E foram incorporados à legislação brasileira e assinados pelo Brasil apenas em 92. Por que o Brasil demorou tanto tempo para assinar esses pactos, hein? Se os pactos são de 66 e o Brasil somente em 92 assinou esses dois tratados e em 92 mesmo ele já incorporou esses tratados à legislação brasileira. Alguém tem alguma ideia? Por causa do... Exatamente, né? Em 66 nós já estávamos no regime militar. E ficamos nesse regime até perto de 88. Certo? E aí, com isso, o Brasil democraticamente pôde fazer essas escolhas, pôde fazer essas opções, claro que pós, né? Pós isso. Antes disso não era possível. Então, por isso que esses tratados celebrados em 66 foram incorporados à legislação brasileira apenas em 92. Aliás, 92 é um ano importantíssimo para nós na prova de direitos humanos, porque nós temos a incorporação do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que é o Decreto 592. Nós temos a Declaração do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Decreto 591. E nós temos o Pacto de São José da Costa Rica, Decreto 678. Todos eles em 92. Certo? Então foi um ano importante nessa discussão de direitos humanos para nós. Incorporados em 92, qual é a força que esses tratados têm, então? Qual é a força que o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto de São José da Costa Rica, todos incorporados em 92, têm na nossa legislação? Supralegal. Tratados que falam de direitos humanos, incorporados antes da emenda constitucional número 45 de 2004, antes da possibilidade da existência do parágrafo 3º. Não tem nenhuma possibilidade de ser emenda à Constituição. Nem existia essa possibilidade. Essa possibilidade só existe em 2004. Então não errem isso, gente. Tratado de direitos humanos para ter força de emenda constitucional só depois de 2004, com o advento do parágrafo 3º do artigo 5º. E só existe um tratado que foi incorporado pelo processo do parágrafo 3º do artigo 5º no nosso país até hoje, que é a Convenção Internacional sobre as Pessoas com Deficiência, a famosa Convenção de Nova York, que agregou, por toda a convenção ter sido aprovada e ter força de emenda constitucional, nós temos 50 artigos agregados ao estudo do direito constitucional. Ou seja, já estudei todos o direito constitucional, li os 250 artigos da Constituição. Não, peraí, está faltando. Tem mais 50 da Convenção de Nova York. Não pode ficar de fora. Não pode ficar de fora. Tem força de emenda constitucional. Então tudo que está estabelecido ali tem força de Constituição no nosso país. Certo? Uma das discussões interessantes que é necessária fazer, e seria uma boa temática de discussão em pós, e eu estou buscando que os meus alunos, meus orientandos de pós, busquem essa discussão, eu quero fazer esse debate, é se é possível controle de constitucionalidade, tendo o paradigma um tratado de direitos humanos, incorporado pelo parágrafo 3º. Por exemplo, se o Estatuto das Pessoas com Deficiência, o Estatuto das Pessoas com Deficiência aprovado agora, pouco na legislação, ofender a Convenção sobre as Pessoas com Deficiência, eu posso propor alguma ação de controle de constitucionalidade, tendo em vista que a Convenção tem força de emenda constitucional?
Uma grande discussão, né? Interessantíssima essa discussão a ser feita. Bom, não é o nosso caso, não é o nosso elemento, nós precisamos objetivar para as discussões. Então, os dois pactos internacionais, direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais, começaram a estabelecer regras e direitos. Vejamos aqui algumas discussões. Vamos ali para a tela, para a gente verificar ali. Ó. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos tem 2 protocolos facultativos. Esses protocolos facultativos são a criação do Comitê de Direitos Humanos. Então, cuida, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos criou um órgão convencional chamado Comitê de Direitos Humanos. Para que esse órgão internacional chamado Comitê de Direitos Humanos? Para fiscalizar a aplicação do pacto, para verificar como os países estão aplicando o pacto. E aí surge esse protocolo facultativo, que é o primeiro protocolo facultativo, ou seja, é um novo tratado que é agregado, que é anexado a esse. Não precisa todos os países que assinaram esse assinar o protocolo facultativo. Mas os países que quiserem podem agregar esse novo tratado aí. E esse protocolo facultativo possibilita que o Comitê de Direitos Humanos receba reclamações de pessoas naturais. Não só de países, né? De pessoas naturais, não só de países. Porque a grande discussão nos direitos humanos e no direito internacional é que esses órgãos, esses direitos, são para os países cumprirem. E a Corte Internacional de Justiça, por exemplo, a CIJ, quem que a CIJ julga? A CIJ julga país, nação, não julga pessoa. O único tribunal internacional que vai julgar país, vai julgar pessoa, se chama TPI. Tribunal Penal Internacional. Lá do artigo 5º, parágrafo 4º da tua Constituição. Esse é o tribunal que vai julgar pessoas que cometem crimes internacionais. 4 tipos de crimes, né? Crime de guerra, agressão, genocídio contra a humanidade. São os 4 crimes da competência do TPI. Crime de guerra, agressão, genocídio contra a humanidade. Os outros tribunais que nós vamos estudar não julgam pessoas, julgam países, julgam nações. Então, esse é um importante elemento. Então, o Comitê de Direitos Humanos, criado pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, é um órgão que a doutrina chama de convencional. Por que a doutrina chama esse órgão de convencional? Porque é um órgão criado por uma convenção, é bem lógico. Então todos os órgãos, as convenções seguidamente criam órgãos de controle, de aferição se elas estão sendo cumpridas ou não, e quando elas criam esses órgãos são chamados de órgãos convencionais. Os órgãos que a ONU tem são órgãos extraconvencionais, ou seja, órgãos não convencionais, órgãos que não foram criados por convenção. A Corte Internacional de Justiça é um órgão não convencional. Ela é criado pelo Estatuto da ONU, mas é um órgão que não está ligado a uma convenção X ou a uma convenção Y. Ok? Cuidado com isso. Então a primeira discussão é essa. Se o comitê poderia receber reclamações de vítimas de violação dos direitos humanos. O grande problema do pacto é que ele não traz a solução, né? Eu reclamo para o pacto que estão desrespeitando os meus direitos humanos aqui no Brasil. O que acontece? Em regra nada. Morre dentro da burocracia, vai dentro de um relatório e depois a ONU emite um relatório falando, o Brasil está descumprindo com os direitos humanos. A pergunta do colega é se o país seria penalizado com alguma quantidade de dinheiro e etc. Não, o país não é penalizado com nenhuma quantidade de dinheiro. Até poderia ser um dispositivo interessante, né? Como os países são quem financia a ONU, ou seja, a ONU é financiada por cada um dos 193 países. Para fazer parte da ONU é como se fosse uma sociedade, participa de um clube. Tem que pagar um valor. Se o país descumprisse algumas das determinações da ONU, teria que pagar um valor maior. Poderia ser uma forma, não é. Não existe essa possibilidade. Por isso que o sistema internacional, o sistema universal, não é tão utilizado
quanto o sistema regional que a gente vai ver daqui a pouquinho. Por quê? Porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos determina ordens, soluciona os problemas. Enquanto o sistema internacional, é muito difícil que uma reclamação do comitê consiga chegar à Corte Internacional de Justiça. Eu precisaria que um país pegasse essa reclamação e representasse quanto o Brasil na Corte Internacional de Justiça. Um dos elementos interessantes da Corte Europeia de Direitos Humanos, que compõe o Sistema Europeu de Direitos Humanos, é exatamente a possibilidade das pessoas naturais denunciarem os países e os países sofrerem processo por essa denúncia das pessoas naturais. Aqui no Brasil, no sistema americano, a gente não pode isso. Lembra da CPI dos presídios, das questões carcerárias, o sistema penitenciário do Brasil, que deu um título para o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul ganhou um título, né? Somos o melhor, né? Ganhamos um título do pior presídio do Brasil, né? Ganhamos esse título com todo orgulho, né? Ali, o Presídio Central ganhou o título de ser o pior, não é qualquer coisa, hein? É o pior presídio do Brasil, ganhamos esse título. E aí, logo depois disso, tem uma manchete no site da OAB, provavelmente deve ter sido um estagiário, vamos botar a culpa no estagiário, né? Ou algum colega que não tinha feito o exame, não foi meu aluno, né? Que dizia assim, ó, OAB denunciará a situação carcerária do Brasil, do Rio Grande do Sul, do Presídio Central, junto com a Júris, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso foi escrito por estagiário, certo, né? Possível que a OAB e a Júris juntos, os advogados e os juízes juntos, né? Não soubessem que uma pessoa, que a ordem, que a Júris, que a Associação Nacional dos Magistrados não pode reclamar para a Corte. Que a Corte não aceita reclamações de pessoas de direito privado. Que a Corte só aceita a reclamação de um país. De uma nação que seja parte do Pacto de São José da Costa Rica. Possível não saber disso, né? Então, óbvio que foi uma reportagem de um estagiário. Culpa do estagiário, certo? É? Com certeza. Então, nesse sentido, né, nós temos o segundo protocolo facultativo do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que é da proibição da pena de morte. O Brasil assinou 2 protocolos facultativos da proibição da pena de morte. Um no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o outro no Pacto de São José da Costa Rica. Contudo, o Brasil assina esses 2 tratados com reservas. Ou melhor, com reserva. Qual é a reserva que o Brasil assina? A reserva do artigo 5º, inciso 47, a linha A da Constituição Federal. No qual nós dizemos que, em caso de guerra declarada, há a possibilidade no nosso Código Penal Militar de, cometido alguns dos crimes estabelecidos no nosso Código Penal Militar, ser determinada a pena de morte no nosso país. Então, nos casos de guerra declarada, existe a pena de morte no nosso país. É isso que o artigo 5º, inciso 47 está dizendo, de forma clara. Então, sempre que surgem tratados para abolir a pena de morte, o que a gente faz? A gente assina, mas assina com reserva, né? Assina dizendo, ó, eu concordo com tudo isso, com tudo, menos isso aqui, porque eu tenho isso na minha Constituição, eu tenho essa exceção na minha Constituição. Certo? Beleza. Então, cuidem as estipulações desses 2 pactos, mas as principais discussões, cuidem isso, está bem claro no nosso material. Tem todo o texto dos pactos no nosso material, então cuidem isso. E vamos conversar agora do sistema regional americano. Cuidado aqui, ó, com o artigo 11 desse pacto aqui só. E com o artigo 7, parágrafo 7 do Pacto de São José da Costa Rica, tá? Porque esses 2 artigos, o 11 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o 7, parágrafo 7 do Pacto de São José da Costa Rica, fundamentam a famosa súmula vinculante número 25, né? Súmula vinculante número 25.
O que diz a súmula vinculante número 25, hein, gente? A súmula vinculante número 25 fala que a prisão civil do depositário infiel, ela é... O que ela é? É isso que eu queria ouvir. Ela é inconstitucional. É óbvio que ela não é inconstitucional. É claríssimo que ela não é inconstitucional. Sabe por quê? Porque ela nasceu com a Constituição Federal. Ela está lá no artigo 5º, inciso 67, ela não vai sair de lá. Ela nasceu em 88. Então eu não posso declarar algo que nasceu com a Constituição inconstitucional. Porque o paradigma é a Constituição, então não tenho... O STF não declara inconstitucionalidade originária. E é por isso que a súmula vinculante número 25 está dizendo o quê? Que a prisão do depositário infiel, ela é ilícita. Ela é ilícita. Qual é a diferença? A diferença é que os tratados, como eles são normas supralegais, eles não mexem na Constituição. Continua existindo e ela continua sendo constitucional lá. Prevista na Constituição e aceitada como prevista na Constituição. Contudo, todas as leis esparsas que regulam a prisão civil do depositário infiel não se aplicam porque esses artigos aqui se sobrepõem às leis esparsas e realizam o que o STF disse, uma eficácia paralisante nas normas de direito civil, nas normas de processo civil. É por isso que o STF colocou lá no enunciado da súmula vinculante número 25 que a prisão do depositário infiel, ela é ilícita e não inconstitucional. O sistema regional americano é um sistema, deixa eu colocar aqui, mas é um sistema ligado, a primeira discussão que vocês verificaram aqui, é que ele não é ligado à ONU. Ele é ligado a uma outra instituição. Qual é a instituição que ele é ligado? A OEA. Então a gente já verifica aqui que esse sistema regional, ele não tem nada a ver com a Organização das Nações Unidas, e sim ele tem a ver com uma outra organização, a ONU, a OEA, Organização dos Estados Americanos. Veja aqui, eu estou passando já faz uns 2 minutos, eu não consegui chegar lá, de tanta coisa que tem para vocês lerem aqui, gente. Foi feito com muito carinho, então leiam, trabalhem aqui, porque é aqui que vocês vão resolver junto com o que está estabelecido na aula. Deixa eu chegar aqui, deixa eu ver. Organização dos Estados Americanos. A Organização dos Estados Americanos foi fundada em 48, tá? Conforme está ali, está tudo estabelecido ali, dá um close ali, velho, faz favor. Ali nós temos, então, a Organização dos Estados Americanos e a estipulação. Sai da tela aí, vamos vir para cá. Vamos aqui para o quadro. A Organização dos Estados Americanos, criada, então, em 1948, vejam só, logo depois da ONU, o organismo internacional que tinha nas Américas virou Organização dos Estados Americanos. Nós tivemos, então, a assinatura da Carta de Bogotá, que é a Carta da OEA, e ela estipula, né, organiza a OEA. O principal documento que nos interessa é a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou o Pacto de São José da Costa Rica, certo? Esse pacto tem duas partes importantes. A primeira parte do pacto vai do artigo 1º até o artigo 32. Até o artigo 32. A segunda parte vai do artigo 33 ao artigo 73. A primeira parte traz os direitos. E a segunda parte traz os meios de proteção. O Pacto de São José da Costa Rica traz vários direitos. Por exemplo, o direito a que ninguém seja preso civilmente, a não ser se houver um mandado judicial para prender um devedor de alimentos inexcusável. É a única exceção que o Pacto de São José da Costa Rica abre. Ou seja, a prisão do devedor de alimentos permanece no pacto. Como lá no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o artigo 11 não fala isso. Então essa permissão da prisão do devedor de alimentos, ela só está descrita no Pacto de São José. O Pacto de São José traz, por exemplo, no artigo 8º, a linha H, traz o duplo grau de jurisdição, que está dentro do nosso ordenamento constitucional, mas não é um princípio matriz do nosso ordenamento constitucional. Pode ser suprimido, como nas hipóteses de prerrogativa de foro, como a gente já verificou e a jurisprudência do STF já disse isso. Por exemplo, na AP 470, a ação do mensalão,
o STF foi bem claro, dizendo, olha, sim, nós temos duplo grau de jurisdição, mas ele não se aplica sempre. Não se sobrepõe às jurisprudências do STF. E quando há prerrogativa de foro, chama todo mundo e não tem nada dessa discussão. Pronto, o STF resolveu essa discussão nesse sentido. Pode ter ficado. Acredito até que tenha. Mas é a definição. Né? Num outro debate, numa pós, nós faríamos esse debate, estabeleceríamos essa questão. Né? O colega colocou, ficou capenga. Eu acho até que tenha ficado também. Mas, agora, não é o nosso debate. O nosso debate é que o STF definiu que o duplo grau de jurisdição não é um princípio matriz da nossa Constituição, se aplica quando é possível, mas se excepciona nas prerrogativas de foro, o que é constitucionalmente permitido. Essa é a decisão que a gente aplica no dia da prova. É isso que a gente vai lá e marca. E aí, nos meios de proteção, surgem dois órgãos que nos interessam bastante. Artigo 33 vai dizer que a Corte Interamericana, que o Pacto de São José da Costa Rica tem dois órgãos de proteção, dois meios de proteção. A Comissão de Direitos Humanos, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí vamos, para a gente ir finalizando a aula, vamos colocar aqui, ó, comissão, órgão de conciliação, órgão da OEA e não do pacto, ou seja, a comissão já existia antes do Pacto de São José da Costa Rica. Ela tem funções que o pacto deu para ela, mas ela já existia antes do pacto. Comissão faz o juízo de admissibilidade para a corte. E a comissão acesso universal. Ou seja, quando o estagiário da OAB e da AJURES colocou lá no site, OAB e AJURES vão denunciar a situação do Presídio Central para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ele errou, foi um erro de digitação, um erro material. Ele queria dizer que vão denunciar para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É só lá que a OAB pode acessar, que a AJURES pode acessar. Professor, mas é juiz manda em tudo. Não, mas só acessa lá. Não acessa a corte. Também teve, no dia da abertura da AP 470, Ação Penal 470, Ação do Mensalão, o maior advogado de direito penal desse país, pelo menos em honorários. E isso é bem representativo. Posso garantir para vocês. Dr. Márcio Tomás Bastos, que Deus o tenha, né? Faleceu, foi ministro da Justiça, governo Lula. Fez uma questão de ordem. A questão de ordem é meio jogo marcado, né? Porque o ministro Lewandowski estava com o voto pronto da questão de ordem, né? Uma coincidência. E aí ele faz uma questão de ordem e diz assim: Excelências, provoco vossas excelências de que há um pedido de todos os advogados aqui, dos réus que não têm foro prerrogativo, de que o julgamento seja desmembrado. Que se julga aqui no Supremo, os que têm foro prerrogativo e os que não têm, que devolvam o processo para o primeiro grau. Sob pena de ofendermos o duplo grau de jurisdição. E se essa se perpetuar aqui no STF, nós realizaremos um recurso, todos os advogados realizaremos um recurso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Claro que eu perdoo o Dr. Márcio Tomás Bastos. Morreu, mas não é por esse motivo. Perdoo ele porque não é especialista nos direitos humanos, é especialista em direito penal. Porque ele não pode recorrer para o direito, mesmo sendo o Dr. Márcio, com os honorários que ele ganhava. Um dia eu chego lá. Mesmo assim, não dá para recorrer para a corte. Tinha que recorrer para onde? Para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E aí a comissão tenta a conciliação. A comissão, não conseguindo a conciliação, pede um relatório do país para dizer o que está acontecendo. Depois disso, a comissão analisa se houve ofensa ou não aos direitos humanos. Se houve ofensa, a comissão emite um relatório privado da comissão para o país, dizendo: são necessárias estas e estas condutas.
para que você melhore as questões de direitos humanos. Se o país não responder em 3 meses para a comissão, dizendo que ele vai melhorar, que ele vai fazer tal coisa, que já está fazendo isso, a comissão tem 2 opções. Se o país é ligado ao Pacto de São José da Costa Rica, ela denuncia ele, ela faz o juízo de admissibilidade e manda ele para a corte. Se o país não é ligado ao Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo, se fosse os Estados Unidos, a única coisa que ela pode fazer é fazer um relatório público. Então ela faz um relatório público mostrando que aquele país ofende os direitos humanos na América e manda esse relatório público para a Assembleia Geral da OEA e a Assembleia Geral aprova o relatório ou não e pode emitir uma censura, alguma crítica ou alguma até punição. Não se tem muitas punições, mas alguma censura, alguma crítica. Esse é o proceder dentro da comissão. Verificaram? Que tem 2 possibilidades. Se o país é membro do Pacto de São José da Costa Rica, a comissão, se não conseguiu resolver de modo conciliatório, manda para a corte. Se o país não é membro, ele faz um relatório público e manda para a Assembleia Geral da OEA. A corte, o que faz? A corte não é órgão de conciliação. O que a corte é? É órgão judicial. Então vamos colocar aqui, ó. A Corte Interamericana é órgão judicial. Decide, portanto. Cuide o termo, ó. A corte decide. A comissão recomenda. Certo? E a corte, ao decidir, ok? A sentença da corte é inapelável. Inapelável. Olha que interessante, né? A sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no órgão judicial da Corte Interamericana de Direitos Humanos, não tem duplo grau de jurisdição. A sentença é irrecorrível, é inapelável. Certo? E a sentença da Corte se aplica de pleno em todo o país que é signatário do Pacto de São José e da Corte, e se aplica também no país que aceitar a jurisdição da Corte, mesmo que ele não seja signatário do Pacto de São José da Costa Rica. Cuidado que as sentenças que estabelecem, por exemplo, indenização, a Corte determina que o Brasil indenize alguém, ou o país paga de forma, sem execução, ou então as sentenças são executadas na forma como se executa a fazenda pública no país condenado. Por exemplo, se o Brasil é condenado a indenizar uma família, um grupo de famílias por ofensa aos direitos humanos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o Brasil não paga ele de forma espontânea, como é que ocorre? Eu vou fazer execução contra a fazenda pública numa vara da Justiça Federal, né? Quem é que vai ser executado? A União. A União é que representa a República Federativa do Brasil. Porque, na verdade, quem assinou o tratado foi a República Federativa do Brasil, representada pela União. Como tem interesse da União, Justiça Federal. Faça execução contra a Fazenda Pública. Hoje ainda o 733 do CPC. No próximo CPC, no novo CPC, eu não sei porque eu não cheguei nessa parte ainda nos meus estudos, no novo CPC. Precisarei chegar lá. Ok? Então, já te dou a palavra ali, colega. Então, é nesse sentido que a gente tem essa diferença. Cuidado, atentem então para a diferença da comissão e da corte. E cuida, só para o final, faltou aqui, ó. O acesso da corte é 2 pessoas podem acessar a corte. A comissão e um país membro. A Comissão de Direitos Humanos ou um país membro do Pacto de São José da Costa Rica. Só 2 pessoas acessam a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, para o Brasil ser julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem que acontecer uma dessas coisas. Ou houve uma denúncia na comissão, a comissão tentou a conciliação com o Brasil, não resolveu e ela mandou o caso para a corte. Ou então um país, a Venezuela, denunciou o Brasil, dizendo que o Brasil está descumprindo com os direitos humanos. A Argentina denunciou o Brasil, dizendo que ele está descumprindo com os direitos humanos. Somente nessa possibilidade aqui. Última discussão. Como eu mostrei 2 sistemas, sistema universal, sistema regional e sistema nacional, a pergunta é, como é que funciona? Qual é o sistema que eu uso primeiro para resolver o meu problema?
É 22h45, não fiquem com essa cara aí, porque falta 1 minuto e meio para eu liberar vocês. E eu recebo, e recebo bem para liberar vocês exatamente nesse horário, eu vou até passar um pouco. Recebo bem. Ali, ok? O camarada aqui ganha hora extra também, o cara que está filmando, ele nem se preocupa com isso também. Nós vamos até às 11h30 e não tem problema nenhum. E aí, como é que se resolve isso aqui? Primeiro eu tenho que exaurir sempre o sistema nacional. Primeiro eu tenho que exaurir a legislação nacional. Se a legislação nacional não tem a proteção de direitos humanos, é morosa, não tutela o direito que eu busco, eu posso não esperar a legislação nacional se definir, ou seja, não esperar o trânsito julgado e procurar ou o sistema universal ou o sistema regional. Posso procurar, tenho que procurar o regional para depois ir para o universal? Não. Posso buscar qualquer um dos dois. Ou o sistema universal ou o regional. O fato é, o sistema que eu buscar, eu tenho que ir até o final e eu não posso buscar o outro. Então, saí do nacional e busquei o regional, eu fico no regional. Saí do nacional e busquei o universal, eu fico no universal. Eu não posso pular, né, de sistema. Por que a maioria das pessoas, né, e por que o que mais cai na ordem é o sistema regional? Porque o sistema regional tem um sistema judicial mais claro para nós, ligado especificamente aos direitos humanos, que é a Corte Interamericana. Então, gente, o que tem de questão discutindo só esse tema aqui, ó, só esse pontinho do quadro aqui, se desse para levar esse pedaço do quadro aqui, eu ia dizer, vocês podem levar para casa. Isso aqui deve ser 45% a 50% da prova de direitos humanos dos últimos 18 exames. Pacto São José da Costa Rica teve prova que caiu 3 questões, as 3 questões só de Pacto São José da Costa Rica. Não pode ir para a prova sem saber decore e salteado o Pacto São José da Costa Rica e dominar. Comissão e corte. Tudo no material. Esmiuçado, mastigadinho. Certo? Então, definimos essa discussão e com isso a gente encerra. Não encerro não. Faltou um negócio. Faltam uns segundos ali. O examinador pode complicar a vida de vocês no seguinte momento, ó. Ele pode ir para a questão dos vulneráveis. Índios, mulheres, idosos, negras, negros. Ou seja, os estatutos. O examinador considera que esses estatutos de proteção de vulneráveis, de minorias, que na verdade são maiorias, né? População negra e parda no Brasil é maioria, mulheres no Brasil é maioria, não sei porque é chamado de direito de minoria, né? É porque realmente se sofre preconceito ligados a essas questões. Mas ele pode ir para esse lado. Se ele for para esse lado, complica um pouco a discussão. Porque aí tudo que está dentro do conteúdo dos estatutos pode ser cobrado. E ele já fez isso. Não tem feito mais nos últimos 7 ou 8 exames. Mas é necessário a gente olhar. O material traz lá no final um pouquinho falando do estatuto do idoso, falando do estatuto da criança e do adolescente, falando um pouquinho desses estatutos dessas pessoas, porque ele pode colocar isso. Não tem sido a regra dele nos últimos exames e ele não vai cobrar. Tenho quase certeza que ele não vai cobrar nesse. Ok? Mas fiquem atentos a isso. Tá bom? Nos vemos hoje no Periscope. Quero ver vocês lá. Tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.